Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Supremo e galera, finalmente saiu o vídeo de regras completas, detalhadas do Village Big Box. A gente vai estar falando sobre as regras, tanto do jogo base, como da expansão do casamento, a expansão do porto e a expansão dos inns, né, das estalagens, da cervejaria, a mini expansão também dos objetivos de vida, as life goals, e vamos estar mostrando para vocês também as promos. A gente não vai estar cobrindo o jogo solo, tá legal? Mas a gente pegou e gravou todos esses vídeos, só que ele ficou muito extenso. Na nossa contagem aí de renderização deu próximo de 1h50, contando todo o material bruto. Então a gente vai fazer como todos os grandes blockbusters, a gente vai fazer uma trilogia de vídeo de regras do Village. Então hoje vocês vão estar conferindo o vídeo de regras do jogo base. Posteriormente a gente vai fazer um outro vídeo só sobre as expansões e a mini expansão. E depois um terceiro vídeo eu mostrando para vocês como que fica a organização do insert. Depois de destacar as peças, onde que você acomoda cada componente, cada token, cada carta, tudo bonitinho, tá bom? Então hoje é o vídeo 1, o vídeo de regras básicas do Village Big Box. E pessoal, sempre bom relembrar, já confere se vocês estão inscritos no nosso canal, já deixa aquele curtir, comenta, compartilha com seus amigos que esse vídeo, aliás, essa trilogia de vídeos ficou sensacional, beleza? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo! Fala galerinha do YouTube, vamos lá então, o vidinho de regras. Primeiro eu vou começar então as regras do jogo base, aí depois a gente passa para as regras da expansão das inns, né, dos pubs, expansão da cerveja, a expansão dos portos e por último a expansão do casamento. Além disso a gente vai ter aquela expansão dos objetivos de vida, a gente vai cobrir então tudo que vem aqui no Big Box, exceto o modo solo. O modo solo a gente vai deixar para uma outra ocasião, tá bom? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Primeira coisa que a gente faz é abrir o tabuleiro. Mas lembra que a versão do Village Big Box, ela vem com um tabuleiro frente e verso, tá? Então, se você reparar, bem na borda do seu mapa vai estar indicando qual mapa você está utilizando. A âncora ela é específica para a expansão dos portos. Tem até os espaços, muda aqui a trilha de pontos. O que a gente vai começar explicando, então, é o jogo base. Como é que você vai identificar o jogo base? Por esse sol nas bordas, tá bom? E também a trilha de pontos ela é maior. Por questões de espaço na mesa, vamos deixar de lado um pouquinho o tabuleiro principal e vamos agora focar no tabuleiro do jogador. Então você vai separar o seu tabuleiro do jogador, certo? Você já vai reparar que o seu tabuleiro do jogador ele tem alguns espaços com informações. Então aqui em cima você já vai ver que essa foice ela vai ter um significado lá no tabuleiro principal. Assim como essas iconografias aqui. O jogo está muito bem explicadinho só olhando nas iconografias, tá bom? Então aqui vai ter o espaço dos trigos, aqui é o espaço para você colocar as moedas, aqui o espaço para você colocar os produtos que você vai estar manufaturando, aqui o espaço para você estar colocando os cubos lá de fé, de conhecimento, enfim, aqueles cubos coloridos lá, que eu não vou lembrar exatamente o que cada um é. E aqui a ampulheta do tempo, tá bom? Então o que a gente vai precisar? Cada jogador vai escolher uma cor e vai separar os seus componentes. Quais são eles? São os discos, certo? Vão vir 4 discos. Esses discos... 4 não, né, gente? Pelo amor de Deus. São 6 discos. Os discos eles vão ser utilizados nas ações de viagem, que eu vou estar explicando para vocês no decorrer do vídeo. Além disso, você vai separar 4 trabalhadores iniciais de geração 1. Olha só para dar um zoom mais perto aqui para vocês, ó, de geração 1. Você já deixa no seu espaço de fazenda.
Beleza? Então, 3 e 4. Além disso, você vai pegar também o seu marcador de tempo e vai colocar aqui no espaço logo à direita da pena, tá bom? Esse marcadorzinho aqui, quadrado, a gente vai colocar no ponto 0 da trilha de pontos de vitória, no tabuleiro principal. E todos os outros meeples de geração 2, 3 e 4, a gente vai deixar numa reserva pessoal, tá bom? A gente não vai colocar em jogo. Vamos deixar ele separadinho aqui, só para vocês terem uma ideia. Então, o que você vai separar? São 3 de geração 2, 2 de geração 3 e 2 de geração 4. E por fim, cada jogador ganha uma moeda da reserva para começar a sua partida. Então, essa é a configuração inicial de cada jogador. Dependendo do número de jogadores, se for, por exemplo, uma partida de 4 jogadores, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto vão ter bônus de início diferenciados. Aqui a gente vai estar pegando e simulando uma partida para 2 jogadores para ficar mais fácil e mais fluida a explicação. Mas para mais detalhes específicos, eu sugiro que você consulte o manual, tá bom? Então vamos voltar agora para o tabuleiro principal. Galera, então vamos para o nosso setup, né? Para a preparação inicial do tabuleiro central. Primeira coisa que a gente vai fazer é fazer a preparação da fase de mercado ali, tá? Então se você reparar, deixa eu pegar e dar um zoom aqui que vai ficar melhor para vocês verem. Ali, ó, ele vai ter duas cores, certo? Vai ter o fundo marrom e o fundo azul. Então, fundo marrom e o fundo azul. O fundo marrom vão ser os clientes que não estão ativos nessa fase, nessa rodada atual. E os que estão em azul são os que você pode interagir, tá? Então, dependendo do número de jogadores, você vai poder alocar os clientes ali. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente vai pegar e preencher, vocês vão ver, todo esse espaço. E como a gente está fazendo uma simulação para 2 jogadores, a gente vai preencher até aqui. Mas por quê? Porque a partir daqui, ó, não sei se vai dar para ver, é para a partida de jogadores de 3 a 5 e de 4 a 5 jogadores. Beleza? Então, até 3 jogadores vai preencher aqui, 4 e 5 preenche tudo, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Vai pegar todos os nossos clientes, vai sortear, fazer um montinho aqui ao lado, para ficar mais fácil, né? Olha lá. E vai colocando eles aqui até preencher conforme o número de jogadores. Lembrando que a gente está fazendo uma simulação aqui para 2. Ou seja, ele vai parar exatamente aqui. Todo o resto fica aqui de banco. No decorrer do jogo, conforme a gente for utilizando ali, por exemplo, usou esse e esse. Eles vão andando em sentido horário. Ó. Lembra que eu falei da iconografia que é muito boa? Então, um exemplo, utilizou esses 2. Todos os outros que não foram utilizados, eles andam. E os que estão lá atrás, eles vão avançar para preencher novos espaços. O que sobrou aqui, a gente preenche com o que está na reserva ali do lado. Aí o que a gente vai preparar agora? Vai preparar o livro de crônicas da vila. Então, você abrindo o livro, você vai ver que tem a quantidade de jogadores disponíveis, né? Como a gente está fazendo uma partida para 2 jogadores, a gente vai preencher todos esses espaços aqui de 3 a 5, 4 a 5, com as cores que a gente não está utilizando. Então, ele vai ficar mais ou menos assim, ó. Beleza? A gente pega, então, uma cor que a gente não está utilizando na partida e preenche para ficar uma visualização mais fácil dos jogadores. Pega o livrinho aqui, que vai ter a sua pontuação final de jogo já marcado, deixa num campo visível para todos da mesa. Aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar e preparar os componentes aqui desse recinto aqui, do Blacksmith, né? Então o que a gente vai precisar? Vai separar todos os produtos, né? Carroça, o cavalo,
o boi, o arado, o documento, vai separar por montes e vai deixar aqui. Lógico, né, gente, que eu estou pegando só alguns aqui para ficar mais fácil na explicação. Mas tem bastante componente. Então deixo aqui mais ou menos próximo, que vai servir de reserva durante o jogo. Beleza? Por que eu deixei aqui? Porque fica próximo das ações que a gente vai estar utilizando. Além disso, a gente vai pegar os sacos de trigo para fazer uma reserva e as moedas também. Então a gente deixa separado. Vamos deixar diferente. Vamos deixar do outro lado. Vamos deixar aqui. Agora nós pegamos o saco preto da missa com os 4 monges. A gente vai colocar aqui dentro e vai também deixar reservado ao lado do tabuleiro. Vamos pegar também o marcador que vai designar o jogador inicial das próximas rodadas e colocar ele, ó, no telhado aqui da prefeitura. Tá vendo que já tem até o desenho, ó? A gente vai colocar ele lá. Vamos lá, estamos quase acabando a preparação. A gente vai pegar também o nossa colinha aqui da missa, certo? Como a gente está jogando aqui de 2 a 5 jogadores, ó, ele tem as regras para 2 a 5 e o jogo solo. Então a gente vai pegar aqui a nossa colinha da fase da missa e vai deixar próximo, junto com o saco da missa. E também a gente vai pegar aqui a nossa ficha de referência de acordo com o jogo que a gente vai estar utilizando no dia, né? Então, como nosso exemplo aqui é uma partida para 2 jogadores, ó, do jogo base, a gente vai pegar essa cartela aqui. Não confundir, por exemplo, com o verso. Ó. O verso já é uma outra configuração para expansão no casamento. Então, você tem que estar sempre atento à iconografia, para não estar pegando outros jogos e estar modificando o número de cubos que você vai colocar no saco verde, tá bom? Então a gente vai pegar esse aqui, essa cartela de referência, e agora vamos fazer a contagem dos cubos de influência. Bom, o jogo ele vem com um total de 132 cubos de influência, mas na nossa partida para 2 jogadores, a gente vai seguir a configuração que está aqui. Então, 3 rosa, 4 verde, 3 laranjas, 4 marrons e 6 pragas, coloca no saco verde para fazer o sorteio, certo? Então aí, após colocar todos esses cubos dentro do saco verde, a gente vai pegar e distribuir de acordo com as localizações do mapa. Então, por exemplo, aqui ó, o ícone de moeda vai no ícone de moeda. Ícone aqui de bigorna, 5 cubos, a bigorna. 2 na viagem, 2 na viagem. Tá vendo a iconografia? 2 aqui na política, né, ó, no vermelho. Pode ver que ele vai tanto pela iconografia quanto pela cor, né? Pelo cor e desenho. Então aqui o trigo 2, aqui essa família amarela o 3 e a igreja cinzinha 3. Então, igreja, família, trigo, tá bom? E seguindo sempre o sorteio. Então, vamos lá. A gente vai pegar, colocar todos os cubos dentro do saco verde e fazer o sorteio. E depois vamos pegar e tá preenchendo os espaços. Vai ficar mais ou menos assim, ó. Olha lá, então. Preenchemos os espaços de ação com os respectivos cubos que estavam aqui na nossa cartela de referência. Beleza? E tá feito, aliás, está quase feito o setup inicial. Como a gente está jogando para 2 jogadores, a gente vai preencher aqui também a vala comum. Então a gente vai pegar uma cor que a gente não está utilizando e vai colocar ali, ó, para ficar tudo bonitinho. Você vai reparar também que conforme você vai colocando à disposição dos cubos, vai sobrar alguns dentro do saco verde. Deixa eles lá que depois você vai utilizar, tá bom? Aí o que a gente vai fazer agora? Vai pegar e definir o jogador inicial. O jogador inicial, de acordo com a regra do manual, ele é o jogador mais velho. O jogador mais velho, então, ele vai pegar o token de primeiro jogador e vai posicionar em frente dele. Mas aqui em casa a gente não gosta muito de seguir essas regras dos manuais. Então o que a gente acaba utilizando? Ou joga um dado para ver quem tira o maior dado. Aliás,
que a gente tira o maior valor, né? Corrigindo. Ou a gente utiliza também aquele aplicativo Shawise. A gente vai colocar lá na tela aí para vocês verem. Eu uso o celular Android e encontro tranquilamente. Não sei se tem para iOS, mas a produção vai estar colocando na tela aí, tá bom? Ele é muito bacana. Agora o setup está pronto. Vamos para as regras gerais do jogo. O jogo, então, ele acontece durante várias rodadas, até que um desses dois requisitos seja atingido. Um deles é completando o livro de Crônicas da Vila. Quando o livro de Crônicas da Vila tiver completo, a gente vai para a fase final do jogo. Ou, caso completada, a vala comum. Tá bom? Então o que acontece? No jogo, no Village, né, a gente tem várias áreas do nosso vilarejo que confere vários tipos de ações diferentes. Cada área ela é associada com um tipo de ação específica, que você vai estar utilizando certos tipos de influência para estar ativando essas ações. Tá bom? Adicionalmente, você pode estar utilizando ou não o fator tempo. Lembra lá no seu tabuleiro de jogador inicial, que tem a roda do tempo? Deixa eu pegar aqui para vocês que vai ficar mais fácil. Lembra esse ícone aqui, ó? Você vai estar podendo utilizar o tempo como pagamento para certos tipos de ação. Repetindo agora, trocando em miúdo. Cada rodada tem 3 fases. Primeira fase é completando os cubos, seguindo a nossa cartela. Certo? A segunda fase é você sempre retirar um cubo de uma determinada ação, podendo realizar ou não a ação daquele lugar. E terceiro, quando todos os cubos forem esgotados, né, as pessoas vão fazendo, tira um cubo, faz uma ação, passa para o próximo à sua direita. Tira um cubo, tal, até acabar os cubos. Acabou os cubos, vai para a fase da missa, segue bonitinho a cartela da missa e acaba a rodada, tá? Essa é o geralzão do jogo. Agora a gente vai para as regras específicas de cada região. Vamos lá? A primeira ação específica do jogo vai decorrer aqui, ó, nessa parte amarela. São elas a ação de procriar, né? A ação de você ter mais um membro da família, ou você está recuperando um jogador para sua fazenda, ou uma ação de colheita, tá bom? Eu vou dar um zoom aqui para vocês verem mais detalhes, ó, como que tá a iconografia. Então vamos lá, a gente pega aqui, ó, opa, olha lá. Se vocês repararem aqui, ele vai estar mostrando que o ícone de foice, lembra lá que eu peguei e mostrei para vocês? No seu tabuleiro individual, ele vai ter o ícone de foice aqui. Para você pegar e fazer a a ação de colheita, você tem que ter obrigatoriamente ao menos um jogador na sua fazenda, tá? Se você tiver ao menos um jogador na sua fazenda, ó, olha lá o ícone de trigo. Você pode fazer essa ação. Então, se tiver ao menos um, você vai pegar 2 grãos da reserva e vai estar colocando aqui no seu tabuleiro individual, tá bom? Agora, se você pegar e tiver um set, por exemplo, de cavalo e arado ou boi e arado, adicionalmente aos 2, você vai estar podendo pegar essa adição de trigo. Mas você nunca pode pegar e combar. Por exemplo, ter cavalo e arado, boi e arado, pegar, por exemplo, 5. Não. Se você tiver, por exemplo, esses 2 conjuntos, você vai poder estar utilizando ao menos um deles para estar combando. Então, se você tiver os 2, o que é mais vantajoso é pegar o cavalo e arado para dar no total de 4. Lembrando que você nunca pode pegar e extrapolar o limite de 5 na sua própria fazenda, tá bom? Então, você nessa fase aqui de colheita, você vai ter que ter obrigatoriamente um cubo aqui. Vai pegar, alocar aqui no seu tabuleiro individual, dependendo aqui do que você tiver na sua fazenda. Se tiver um trabalhador, ganha 2, ou um conjunto, vai ganhar mais isso. E está feita a ação. Vai colocar os trigos aqui, beleza, passou para o próximo jogador. O segundo tipo de ação que a gente encontra aqui nessa área amarela é a ação de um novo membro da família. Se você dar uma olhada aqui, ó, vai estar o símbolo de mais, um meeple e o símbolo de novo aqui da foice.
Então, esse tipo de ação, ó, ele já tem até um desenho aqui de fácil lembrete. Você vai estar podendo pegar um cubo, né? Desde que ele esteja ao menos um cubo ali, e vai estar escolhendo obrigatoriamente um membro da família abaixo da sua geração atual. Por exemplo, a gente está todo mundo aqui na geração 1, a gente vai pegar um novo Meeple da geração 2. E obrigatoriamente ele vai ter que nascer na sua própria fazenda. Então, peguei o cubo, pego o membro da geração abaixo da minha atual, ele fica na minha fazenda também, tá? Só que esse tipo de ação, ele pode ter um outro efeito. Qual que é outro tipo de efeito? Eu não quero ter um novo membro da família. Eu quero pegar e voltar um Meeple que já esteja aqui no mapa para minha fazenda. Vamos dizer que eu já tenha um trabalhador aqui, ó, alocado aqui nesse espaço. Eu posso estar pegando o cubo e, ao invés de adicionar um novo membro na minha fazenda, eu posso pegar e retornar esse trabalhador para a minha fazenda, tá bom? Então, essa ação ela tem dois tipos de efeito, beleza? Agora vamos para o segundo tipo de ação específica que tem no jogo. Você pode reparar que já muda a paleta de cores. Aquela primeira lá da fazenda era amarela. Aqui a gente vai agora para azul, que é a fase de construção, né? A fase do craft, que dá para você aí pegar e estar construindo uma carroça, tá adestrando um cavalo, construindo um arado, sei lá, tá pegando um documento no tabelionato de notas, ou tá pegando um boi aí, tá bom? Então, para estar utilizando um dessas cinco estações aqui, obrigatoriamente, como a gente sempre tem que estar repisando, tem que ter ao menos um cubo ali. Você pegou um cubo ali, vai estar podendo executar uma das 5 ações disponíveis ali. Só que, sempre que você está pegando o cubo, sempre vai ter dois meios de estar utilizando a ação. Você pode estar apagando ela com o tempo do seu tabuleiro individual. Lembra lá do tracking de tempo? Você está apagando com o tempo. Ou você pode estar apagando também com os cubos de influência, né? Os cubinhos coloridos que estejam no seu tabuleiro individual de jogador. Ou também, dependendo do caso, você pode estar apagando com sacos de trigo. Tá? Eu vou estar mostrando mais em detalhes aqui para vocês. Por exemplo, esse tipo de ação aqui, você pode estar pagando 3 sacos de grão para estar pegando um cavalo ou um boi. Aqui, cubos de influência, o tempo, tá? Eu vou estar explicando agora com mais detalhes. Vamos estar agora explicando para vocês como que funciona esse esquema aí. Você fala, mas como é que paga com o tempo? É fácil pagar com o tempo. Lembra, sempre o jogo tem uma iconografia intuitiva. Como que funciona você estar pagando com o tempo? Você ao menos tem que ter um trabalhador na sua fazenda para estar removendo ele da sua fazenda e colocando em um dos espaços de prédio. Se você reparar, ele só vai ter 4 espaços. Esse quinto aqui, você não precisa estar alocando o seu trabalhador ali, tá? Que é o espaço de moinho, que eu vou explicar no final. Mas vamos dizer que você pega o seu membro da família e coloque aqui para fazer uma carroça. Se você olhar aqui na iconografia, o Meeple ele está do lado da árvore. A árvore, se você reparar, ó, ela está aqui nas 4 tipos de prédio. Toda vez que você resolve pagar com o tempo, você vai pegar o seu membro da família, alocar no prédio e, analisando o tempo que está na árvore, você vai pagar no seu tabuleiro individual. Então, eu coloquei naquele prédio ali. Eu vou pegar o meu marcador aqui do tabuleiro individual e vou andar 2 espaços. Beleza? Esse é o custo para eu estar mantendo ele ali. Aí, beleza, paguei o custo de tempo da árvore para estar mantendo ele ali. Para eu pegar e construir uma carroça, eu posso sempre agora estar pagando 2 de tempo. Então, caso eu queira pegar e construir uma carroça, eu ando 2 de tempo no meu tabuleiro individual e consegui fazer uma carroça. Pego a carroça e deixo aqui no meu tabuleiro individual. Tá bom? Simples, não é? Esse é o jeito de você estar realizando a ação gastando tempo.
Agora eu vou explicar para vocês o outro tipo de ação que você não precisa gastar tempo e também não precisa estar colocando o seu trabalhador naquele tipo de ação. Ah, e importante, uma vez que você alocou ali, ele permanece até o final do jogo, a não ser que você realize aquela ação da fazenda lá, lembra que eu falei para vocês? E está retornando ele para a sua fazenda. Independente disso, caso você não faça aquela ação, ele permanece preso ali, né? Preso ali até o final do jogo. Ou até ele pegar e morrer. Vamos lá então. Qual que é o segundo tipo de qual que é o segundo meio para estar ativando a ação lá? Vamos dizer que você não tem ninguém ali. Mas você tenha na sua reserva exatamente o cubo rosa e o laranja. O que você vai ter que fazer primeiro? Lembra, sempre tem que ter ao menos um cubo colorido ali. Você vai pegar um cubo qualquer ali, né? Algum que faça sentido para você. Coloca na sua reserva e pode estar pagando o custo para o prédio, sem estar alocando ninguém. Pagando diretamente para a reserva do jogo, ali no caso, o rosa e o laranja, e ganhando, no caso aí, a carroça. Os tipos de construção são pagar 3 sacos de grão para pegar um cavalo ou boi, pagar um cubo laranja e rosa para pegar uma carroça, laranja e rosa de novo para pegar o arado e rosa para pegar o documento. A única exceção aqui do jogo que você não vai estar pagando somente cubos ou somente grãos é a ação de moinho. A ação de moinho, você sempre vai gastar 2 sacos de grão e 2 tempos para estar ganhando 2 moedas. Tá bom? Ela é a única exceção. Pega o cubo, paga 2 sacos de grão, 2 tempos, ganha 2 moedas. Uma das ações mais importantes do jogo, que é a ação de mercado. Então, repetindo, sempre tem que ter ao menos um cubo ali. Você vai pegar o cubo e, a partir do momento que um jogador pega o cubo ali da fase do mercado, a fase do mercado ativa para todos os jogadores. Diferentemente das outras ações, que cada um faz na sua própria rodada. A fase de mercado ativa a todos. Todos ficam ativos nessa rodada. E vou estar explicando o porquê. Como que funciona a fase de mercado? O jogador que tirou o cubo da ação de mercado vai estar realizando a ação primeiro. Então, se você reparar aqui na iconografia, ó, o jogador que tirou o cubo primeiro, ele não vai estar precisando pagar um cubo verde e nem tempo. E vai estar podendo atender um dos clientes ali da área azul, hein? Da borda azul. Não confundir com as áreas de borda marrom. Eu confesso que ficou meio estranho aqui. Eu não gostei muito dessa disposição, porque ficou, sei lá, achei meio confuso. Mas enfim, o primeiro jogador então não precisa pagar um cubo verde e um tempo. Vamos dizer então que ele pega e tenha lá no seu tabuleiro individual a vaca. Bom, vamos dizer que ele tem ali um trigo e um documento. Ele pega um trigo e um documento, paga para a reserva de jogo e atende aquele cliente. O que ele vai fazer com esse cliente? Ele vai deixar próximo do seu tabuleiro de jogador e ao final do jogo ele vai pontuar 3 pontos. É ao final. Depois eu vou explicar uma outra ação, né? Um outro tipo de resultado que ele faz a pontuação na hora, né? Imediatamente. Mas nesse caso é só ao final do jogo. Aí o que acontece? O primeiro jogador que tirou o cubo não pagou o tempo e não pagou o cubo verde. Atendeu o cliente, beleza. Vamos para o próximo jogador que está à sua direita. A partir do segundo jogador que está à sua direita, ele obrigatoriamente vai ter que pagar um cubo verde e um tempo para atender um cliente ali da borda azul. Caso ele não tenha, ele passa a vez e vai para o próximo jogador. Vai, até voltar para aquele jogador que retirou o cubo. Agora, nessa segunda rodada de compra do mercado, aí sim o jogador inicial, né, aquele que retirou o cubo, vai ter que pagar um cubo verde e um tempo para estar atendendo. Quando todos os jogadores passarem, a gente vai pegar e vai estar preenchendo os espaços. Então a gente vai pegar e estar andando os clientes e revelando novos aqui embaixo. A gente nunca vai pegar e limpar. Eles sempre permanecem ali até alguém pegar e reivindicar eles, né? Atendê-los. Tá bom? Então a fase de mercado ela é muito importante porque ela acaba afetando todos os jogadores. Tranquilo?
Vamos para uma das ações mais subestimadas do jogo, mas eu considero ela muito forte, que são as ações da prefeitura. Olha a nova paleta de cores aí. Lembra lá na fazenda que era o amarelo, lá nas construções era azul, mercado marrom? Aqui na prefeitura é a cor vermelha. Então na prefeitura a gente vai, né, obviamente, ter que ter ao menos um cubo ali, vai retirar o cubo, colocar na sua reserva pessoal e vai estar realizando uma dessas 3 opções. Quais são elas? Primeira, você pegar um membro da sua família que esteja na sua fazenda, ou seja, que esteja lá no seu tabuleiro individual e vai colocar ele no nível 1 da prefeitura. A partir do momento que você colocar ele no nível 1 da prefeitura, isso vai custar para ele 1 de tempo e 2 cubos de influência. Ou 1 de tempo e um documento. Olha a barrinha ali. A barrinha, ela significa, né? Ou um ou outro. Então, a partir do momento que colocou ali, vai pagar 2 cubos verdes ou um documento mais o tempo. Tá bom? A partir do momento que o primeiro jogador colocar ali, ele vai pegar o anel lá da prefeitura e vai deixar em frente do seu tabuleiro. Por quê? Na próxima rodada, caso ele não seja jogador inicial, ele vai pegar o marcador de jogador inicial. Cadê o foco? Opa. Epa, não tá dando foco. É o passarinho azul. Aí. Beleza? Qual que é o segundo tipo de ação? Lembrando, ao menos um cubo, pega o cubo. E nesse segundo tipo de ação, ele já tem que ter alguém alocado lá na prefeitura. O que ele pode fazer? Ele pode pegar e aumentar o prestígio, né? A fama, sei lá, a popularidade do seu membro da família na prefeitura. O que ele precisa fazer? Tem que ter ao menos um familiar já posicionado e ele vai estar aumentando o prestígio dele. Ó. O que acontece quando aumenta o prestígio? Ao final do jogo, caso ele permaneça em uma das 3 casas posteriores à inicial, ele vai estar pontuando o que está aqui em cima, tá? Mas para você estar passando ele de nível, vamos colocar assim, você vai ter que estar pagando o custo novamente. Qual que é o custo para estar passando do 1 para o 2? Vai estar pagando 2 cubos verde ou um documento, só que agora são 2 tempos. Pagou para a reserva geral, qual que é o bônus? Ele pode pegar 2 cubos quaisquer, de qualquer cor. Cubo cinzinha significa cubos de qualquer cor para você mesmo, tá bom? Posteriormente, caso ele queira avançar para o nível 3, mesma coisa. Avançou para o nível 3, vai estar pagando 2 cubos verdes ou um documento, mais 2 tempos. E olha agora que forte. Ele vai estar podendo escolher um dos 5 bens para estar pegando para ele mesmo. Quais são os 5 tipos de bens? Aqueles lá dos prédios azuis. O cavalo, o arado, a carroça, o documento ou o boi. Tá vendo aqui na iconografia? Um qualquer. E por último, caso ele avance aqui para o nível 6, né? O último nível. Ao final do jogo ele vai estar garantindo 6. Então, 2, 4 e 6 ao final do jogo, né? Caso ele permaneça. Vai estar pagando 2 cubos verdes, um documento, 3 tempos. E olha que bacana. Ele vai estar pagando, ele vai estar podendo pagar exatamente uma moeda do seu suprimento pessoal e vai estar ganhando imediatamente 3 pontos. Como que eu sei que é imediatamente? Porque ele tem um rainha aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom melhor para vocês verem, ó. Olha o rainha ali do lado, ó, tá vendo? Quando tem o rainha do lado é imediatamente, ó. Diferentemente desses outros exemplos aqui, que é ao final do jogo. Rainho é imediatamente. Tá bom? Opa, voltei. Tranquilo. Beleza? Então, o primeiro tipo de ação é estar alocando o trabalhador. O segundo tipo de ação é estar movimentando ele pelas câmaras. E o terceiro tipo de ação, o que é? É nada. É você permanecer com ele ali na ação que ele está e só ganhando o bônus. Só que ele pode estar escolhendo ganhar tanto o bônus da casa, né, do nível atual que ele esteja, ou de algum dos níveis anteriores. Por exemplo, eu estou aqui no nível 3, só que sei lá, nessa rodada eu sou o último jogador.
Eu posso estar pegando um cubo dali e falar assim, pô, eu quero pegar e ganhar o bônus do nível 1. Aí eu pego o anel e deixo na minha frente e vou ser o jogador da próxima rodada. Ou, sei lá, eu peguei um cubo daqui e quero, na verdade não quero um bem qualquer, eu quero 2 cubos da minha escolha. Tranquilo, beleza. Tá certo? Então são esses os 3 tipos de ação do vermelho. Tá alocando, tá andando ou tá escolhendo o bônus da casa que você está ou das casas anteriores. Tá tranquilo, né? Sem muito segredo. Vamos pro próximo. Para agora para a ação de viagens. A ação de viagens, a paleta de cores dela é o verde, né? Se vocês derem uma reparada aqui. Olha meu dedo aqui. Aqui. Então você vai estar pegando o cubo, obviamente do lugar, né? Tem que ter ao menos um cubo. E vai estar... você tem que ter ao menos um familiar na sua fazenda. Por quê? Ele vai sair da sua fazenda e vai estar saindo aí numa viagem. Para você pegar e sair numa viagem, você tem que ter, no mínimo, o pré-requisito inicial, que no caso é o cubo da cor. É que aqui no vídeo não dá para ver muito bem, mas é o marrom ou o rosa, mais uma carroça e 2 tempos. Então você tem que ter, repisando, o membro da sua família na fazenda, ao menos uma carroça na sua fazenda e ou 2 cubos marrons ou 2 rosas. Adicionalmente, você vai ter que estar andando 2 tempos. Anda 2 tempos. 1, 2. Beleza. Cumprindo todos esses pré-requisitos, você vai estar podendo viajar com seu familiar para uma das cidades iniciais. Você vai estar escolhendo para qual que é o destino inicial deles. E se você reparar, assim como na prefeitura, ele vai ter o ícone de rainho aqui. Então, a partir do momento que você pagou e alocou ele ali, você vai estar ganhando 3 pontos de vitória. Mas olha que interessante que ele tem ali do lado. Ele tem uma iconografia de token de disco. Você está pegando um disco da sua cor e vai estar alocando ali na cidade que você viajou. Por que, Supremo? Porque no final do jogo, você vai pontuar de acordo com os discos, quantos discos que você tem no mapa. Então, se no final do jogo você tem somente um disco, 1 ponto. 2 discos, 3 pontos. 3 discos, 6 pontos. 4 discos, 10 pontos. 5 discos, 14 pontos. 6 discos, 18 pontos. Tá bom? Então, você sempre vai estar podendo viajar nas cidades fortificadas. Só que para você estar chegando nas cidades fortificadas, você tem que, no meio do caminho, estar pagando os custos. Que geralmente é carroça, tempo, né? Porque viajar leva tempo, e os cubos de acordo com o que está descrito no mapa. Cada cidade fortificada dá um bônus diferente, tá bom? Viagem, tranquilo também. Vamos para o próximo tipo de ação. Estamos caminhando para o final do jogo base, hein? Uma das últimas ações aqui que a gente tem na nossa explicação é a ação da igreja. A ação da igreja, então, a cor da igreja é o cinza. E você, lembrando, vai estar pegando um cubo ali qualquer. Sempre obrigatório pegar um cubo no espaço de ação. E vai estar realizando a ação da igreja. Qual que é a ação da igreja? Você tem que ter ao menos um familiar seu na sua fazenda. Você então vai retirar ele da sua fazenda. Vai estar pagando 3 tempos ou um cubo marrom. E vai estar alocando ele no saco preto. Lembra lá no começo da explicação que eu falei do saco preto? Que já tem aqui os 4 monges? Então você vai estar pegando o seu membro da família, né? Após ter pagado ali o custo. E vai estar colocando no saco preto. Por quê? Lá na fase da missa, isso vai fazer sentido. Tá bom? Mas, por enquanto, a fase da igreja é somente essa. Você vai pegar o cubo, vai ter que ter ao menos um trabalhador na sua fazenda, pagou o tempo ou o recurso, ali no caso o marrom, coloca no saco preto. E aí a gente aguarda até a fase da missa. E agora o último tipo de ação específica é a ação do poço. Para você estar ativando a ação do poço, você tem que ter ao menos um cubo disponível durante o jogo. Porque na ação do poço, você não vai tirar um cubo daqui. Você pode ver que ele não tem nenhum cubo. Ao contrário dos outros lugares que eu já mostrei para vocês. A ação do poço, o que é? Você vai estar pagando 3 cubos de cores iguais
e vai estar podendo realizar qualquer tipo de ação de qualquer lugar do jogo. De qualquer lugar do jogo. Então, por exemplo, vamos dizer que... Olha lá em cima, ó, um exemplo bom. Aqui em cima, no mercado, a gente não tem cubo. Então, utilizando a ação do poço, a gente paga 3 cubos quaisquer. Galera, na verdade, não são 3 cubos quaisquer, hein? Mas sim 3 cubos iguais. Olha a iconografia ali. Tem que ser 3 cubos de cores iguais. Belezinha? E pode estar realizando a ação no mercado de novo. Tá bom? Então, a ação do poço é uma ação também muito subestimada, mas que faz um grande estrago se realizada num timing perfeito aí, tá bom? Numa leitura de jogo bacana, faz uma grande diferença estar utilizando a ação do poço. Beleza? Gente, então essas são os tipos de ações gerais que a gente vai ter aqui no mapa. Quando pegar e esgotar todos os cubos das ações, a gente vai para a fase de missa, tá bom? Que eu vou estar explicando para vocês agora. Agora vamos estar então explicando a fase da missa. Então a fase da missa, você simplesmente vai seguir exatamente o que está na cartela, tá bom? Como é que funciona a fase da missa? Ela é dividida em 3 fases, sendo que a primeira fase ela é dividida em 2. Então como é que funciona? Primeiro, você vai estar disponibilizando a possibilidade dos jogadores, né, partindo do jogador inicial, pagando uma moeda para estar retirando um membro da sua família de dentro do saco. Por quê? Caso contrário, vai para a fase 2 do item 1. O que é a fase 2? Você vai estar sorteando 4 meeples, tá? Então, por exemplo, se na fase 1 você pegou e tirou um membro da sua família, na fase 1B você vai estar tirando somente 3, porque você já tirou um daqui. Então, sempre o total tem que ser 4, beleza? A partir do momento que você faz o sorteio, você pagou a moeda, automaticamente o seu membro da família já vem aqui para o nível 1. Ou, caso contrário, você faz o sorteio de acordo com o saco preto. Então vamos lá, sei lá, joguei aqui, sorteei, vamos colocar uma outra cor aqui qualquer só para dar um mistério. Vou estar tirando 4, vamos ver aqui. Puta, que azar, hein? 3 e 4, beleza. Saiu um membro da minha família, ele vem aqui para o nível 1. Todos os restos e que não foi sorteado dos familiares, olha lá o branquinho lá, volta para o saco por próximas fases de missa. Então, prosseguindo. Fez aqui o pagamento. Beleza. Seguiu para o sorteio de 4 meeples. Aí vem para a fase 2. Qual que é a fase 2? Esquece esse ícone de pão aqui. Vamos focar somente nos grãos. Você vai estar podendo pagar 1, 2 ou 4 grãos para estar avançando o seu membro da família. Então, por exemplo, olha aqui. É tudo bem iconográfico. Você vai poder passar do nível 1 para o 2 pagando 1 grão, do nível 2 para o 3 pagando 2 grãos e pagando do nível 3 para o 4, 4 sacos de grão. Lembrando que, ao final do jogo, caso o seu membro da família, ou no momento que ele falecer, ele estiver nesses níveis... Aliás, perdão, falei besteira. No final do jogo, caso o seu jogador esteja ali até o final do jogo, ele vai ganhar a pontuação de acordo com o nível, tá bom? A fase 3 é o seguinte, quem tiver a maioria de meeples da sua própria cor vai ganhar imediatamente 2 pontos. Olha o 2 aí. Lembrando que, caso ocorra o empate, por exemplo, vamos dizer aqui que no nível 2 ficou empatado o branco com o vermelho. Caso fica empatado, aqui no caso, eles vão dividir os pontos. Então, cada um vai ganhar 2 pontos. Mas se permanecer empatado, só que eles estiverem em graus diferentes, por exemplo, o vermelho está 1 grau acima do branco, aí o vermelho ganha no critério de desempate, que é o grau mais acima. Então, aí só o vermelho ganha 2. Mas caso contrário, eles tiver o mesmo número de meeples e no mesmo grau, os dois ganham 2 pontos, tá bom? Essa então é a fase da missa. Galera, e relembrando,
finalizando a fase da missa, a gente volta de novo para a primeira fase da próxima rodada. Por quê? Porque a gente não completou a vala comum e não completou também o nosso livro de crônicas. Qual que é a primeira fase da nova rodada? Está preenchendo os espaços de ação de acordo com a nossa cartela. Aí segue para a segunda fase, que é retirar os cubos de influência fazendo as ações até acabar todos os cubos. E a gente vai para a terceira fase da rodada, que é a fase da missa. Que aí a gente vai estar seguindo a cartela da missa, que é essa aqui que eu acabei de mostrar. Beleza? O jogo percorre até que um dos dois requisitos sejam cumpridos. Ou o livro de crônicas esteja completo, ou a vala comum esteja completa. Agora a gente vai fazer a pontuação final de jogo para vocês entenderem como é que funciona. Mas como diria o João Kleber, para! Por quê? Eu só esqueci de mencionar duas coisas muito importantes do jogo. Qual que é? A primeira delas é quando um membro da sua família ele falece. Por exemplo, lá no seu tabuleiro inicial, no seu tabuleiro de jogador, quando a sua ampulheta ela percorre o caminho inteiro e passa aqui pela peninha, significa que o seu membro mais velho, ou seja, o que tem a geração mais antiga, ele vai falecer. Aí, você, jogador, vai poder estar escolhendo qual deles você vai estar sepultando. No caso aqui, vamos dizer que você escolheu esse aqui, o membro mais antigo seu, da igreja. Você vai retirar ele e vai estar alocando ele no espaço correspondente à cor. Lembra que eu falei durante o vídeo todo as cores? Ó? Azul das construções, o amarelo das fazendas, cinza da igreja, vermelho da prefeitura e o verde da viagem. Então aqui no nosso exemplo, ele faleceu na igreja, a gente vai pegar ele e vai estar colocando aqui. Beleza? Então sempre que o relógio ele está realizando uma volta completa, você vai estar escolhendo sempre o seu membro da família de geração mais antiga para estar velando ele aí. Mas vamos dizer que, no nosso exemplo, o jogador vermelho, ele morreu na igreja, só que a igreja já está completa. O livro de crônicas fechou. Então o que vai acontecer com esse nosso guerreirinho aqui? Ele vai ser velado na vala comum. Beleza? Então isso acontece sempre que o seu tempo, né, ele dá uma volta completa no seu tabuleiro de jogo. Outra coisa importante que eu tenho que mencionar para vocês é quando você retira um cubo preto. Porque como é que funciona os cubos? Cada cubo ele tem um significado próprio. Não é só somente as cores aí, né? Ele tem um significado próprio. Então, antes de estar explicando o que representa o preto, que é a praga, vamos estar falando das outras cores. A primeira delas é o laranja. O cubinho laranja, ele representa habilidades. Ele geralmente é utilizado nos prédios de construção e também nas ações de viagem. Então, o laranja simboliza, aqui no inglês, a skill, a habilidade. O verde, ele vai estar simbolizando a persuasão da pessoa. Ele geralmente é utilizado nas ações de mercado. Lembra lá que você utiliza um cubinho verde na ação de mercado? Ele também vai estar sendo utilizado na prefeitura, olha lá, para ser um bom político. Então o verde simboliza a persuasão. O cubo marrom, só colocando de lado o marrom e o preto, ó, eles são bem diferentes. O marrom, ele vai simbolizar a fé. A fé, ela vai estar sendo utilizada bastante nas ações da igreja e também nas viagens. Que antigamente, né, as viagens eram perigosas, né? Toma cuidado. Aí a gente vai ter o cubinho rosa. O rosa simboliza conhecimento. O conhecimento a gente vai usar bastante nas ações aqui de construção, de craft, né, de construção ali das mercadorias, né, do arado e tal. E também nas viagens.
Então o rosa é o conhecimento. E o cubo preto, como já falei, eles são as pragas. Mas qual que é a penalidade de estar pegando um cubo preto? Sempre que você pegar um cubo preto, você vai estar reduzindo, aliás, vai estar adicionando dois pontos na sua vida. Ou seja, você vai estar reduzindo o seu tempo de vida, né? Porque isso aqui é o seu tempo de vida. Então, sempre que você pegar um cubo preto de algum espaço de ação, você realiza a ação naquele lugar normalmente, só que adicionalmente, como penalidade por pegar o cubo preto da praga, você sempre vai estar avançando 2 espaços. Tá bom? Importante, o cubo preto da praga, ele não vai para sua reserva pessoal. O cubo preto, ele deixa em a parte do jogo ali do lado do tabuleiro, que ao final da rodada, ele volta para o saco verde para ser sorteado novamente. Tá bom? Então o cubo preto é mais uma penalidade que você vai tomar, vai reduzir 2 tempos da sua vida e ele fica ali separadinho, só aguardando a nova rodada. Galera, última coisa importante. Não existe bloqueio de ações. Por exemplo, se aqui está um personagem vermelho, não significa que só ele vai poder estar ali. Se o vermelho está ali, o branco pode estar ali também, o roxo pode estar ali também. Não existe bloqueio nenhum de lugares no mapa. Sempre é compartilhado os espaços. Seja aqui nas ações de construção, na igreja, nas ações aqui de viagem, da prefeitura. Então não existe aquele bloqueio por estar chegando primeiro. Tá bom? Tranquilo? Então, prosseguindo. Por fim, então, caso o livro de crônicas esteja completo ou a vala comum completa, a gente vai para o final do jogo. O jogador que ativou o final do jogo, ou seja, aquele que colocou o último meeple, seja no livro de crônicas ou na vala comum, acabou a rodada dele. Os outros jogadores têm ainda mais uma última rodada. E aí sim a gente vai para a pontuação de final de jogo. O que a gente vai pontuar primeiro? Primeiro a gente vai pontuar pelas viagens. Lembra lá que eu falei para vocês? De acordo com o número de discos que você tem no tabuleiro geral ali de viagens, você vai pontuar de acordo com a tabela. O segundo item que você vai pontuar vão ser os níveis da igreja. Então, por exemplo, se você terminou o jogo aqui no nível 3, 1, 2, 3, você vai estar pontuando 4 pontos. Tá dando para ver? Opa, melhorou, né? 4 pontos. O outro item que você vai estar pontuando vai ser o livro de crônicas. Então, de acordo com o número de meeples que você tem no livro de crônicas, 3 meeples 4 pontos, 4 meeples 7 pontos, 5 meeples seus 12 pontos. O outro ícone que você vai estar pontuando é o ícone, a ação ali da prefeitura. Então você vai estar vendo o nível que o seu meeple está alocado e vai estar pontuando de acordo com todos os meeples que você tem alocado. Aqui no caso 2 mais 4. Por fim, você vai estar pontuando por cada cliente que você atendeu. Lembra lá no começo? Isso aqui você vai pontuar no final. Por cada cliente que você tem próximo do seu tabuleiro de jogador. E vai estar pontuando também por moedas que você tem na sua reserva pessoal. Então, a cada uma moeda é 1 ponto. Por fim, então, quem tiver mais pontos, de acordo aqui com esse tracking de pontos muito duvidoso aqui, que ele vai, olha só, de baixo para cima, daí ele vem para cá e sobe, vem para cá, tal. Se você pegar, por algum acaso, e estourar a pontuação, né, for para cima ali de 60, você pega a sua badge, né, sinalizando que você já fez 60 pontos e volta o marcador aqui para o 1, para estar somando aí, sei lá, 61, 65, tal, pontos durante o jogo, tá bom? Em caso de empate, pô, Supremo, empatou o jogo, qual que é o critério de desempate? Tem critério de desempate? Pô, tem sim. O critério de desempate é sacos de grão. Quem tiver mais sacos de grão no seu tabuleiro individual, vence o jogo. Se ainda assim permanecer empatado, vence aquele que tiver o maior número de membros vivos em jogo, tá bom? E assim, caso esteja empatado todos os critérios, aí sim os jogadores compartilham a vitória.
Beleza, pessoal? Então essas são as regras do jogo base do Village Big Box. E aí, pessoal, gostaram dessa primeira parte da trilogia do Village Big Box? A gente pegou e tomou muito cuidado para estar descrevendo minuciosamente as regras, qualquer dúvida, deixando uma maneira bem clara, bem mastigadinha assim, para que vocês já assistam o vídeo e já saiam jogando a versão base do jogo, tá bom? E pessoal, não se esqueça de conferir aí embaixo aí, se vocês já estão inscritos no nosso canal, deixe curtir, comenta, compartilha com seus amigos e já se preparem para a parte 2, hein? A parte agora específica das expansões, sendo elas a expansão das estalagens, expansão do porto, expansão do casamento, mini expansão dos objetivos de vida e as promotiles, tá bom? Por hoje é só, o nosso muito obrigado e nos vemos numa próxima, hein? Aguardem! Boas jogatinas!